Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Adriana do Tarô com os Gatos. Hoje eu tô aqui dentro, no quartinho dos gatos. Lá fora tá muito frio. Como eu falei pra vocês, eu ia fazer a segunda parte desses vídeos, né, sobre a natureza, como ela se comunica e como ela abre portais, né? Esses símbolos da natureza são portais. Esse é o Lorde. São portais que se abrem, né, para a gente ter uma comunicação e um entendimento maior. Então, essa segunda parte agora foi sobre os animais. Tá bem interessante, tá? Como eu falei para vocês, a gente está num ano que contatos vão se intensificar, né? No plano espiritual, com os nossos mentores, nossos guias, com os irmãos estelares, né? Por todo o processo que a gente está passando. Então, me foi intuído, me foi pedido passar esse conhecimento para vocês, desses símbolos, desses significados, né? De como que a natureza consegue interagir com a gente poder compreender melhor o que está se passando, tá? Inclusive, hoje eu fiquei sabendo de um babado bem interessante, que foi descoberto um buraco negro, o segundo mais perto da Terra, chama BH3. É tão simbólico, tá? Ele fica a 1900 anos-luz daqui da Terra. E ele, meu Deus, pisou ali. Vem aqui, filho, tá fazendo uma bagunça aqui. E ele tá na constelação da Águia, que é muito simbólico também, tá? Por todos os processos aí que a gente tá passando, né? Gente, desculpa, eles estão botando terror aqui, porque eles não estão acostumados que eu faça nada aqui, por isso que geralmente eu faço lá fora quando eles estão soltos, né? E então eu achei bem legal, diz que esse buraco negro estava fazendo uma espécie de dança lá com uma estrela. Depois vocês procurem saber, chama BH3. Eu vou deixar o link da galera do Meteorito, eu gosto muito deles. Eles são muito sérios, muito profissionais, né? E eles sempre passam umas informações legais, tá? Para o conhecimento da gente. E é justamente, eu não sei se vocês já perceberam, como esse ano começou com muitos processos simbólicos, né? Esse eclipse total, toda toda a dança também dos planetas, né? Agora a gente entrou com Urano e Júpiter, né? Plutão em Aquário, que vai voltar com tudo, ele vai entrar daqui a um tempinho, ele vai voltar para Capricórnio, depois ele entra definitivamente em Aquário, né? Mas como eu falei, eu não sou astróloga, porque como eu trabalho com tarô e eu gosto de trabalhar com os processos energéticos no tarô, a árvore da vida, a gente precisa ter um entendimento de astrologia, pelo menos o básico, que é o que eu faço, né? E é extremamente interessante, porque a astrologia, ela faz parte, né, como eu coloquei lá no primeiro vídeo que eu fiz, sobre a questão do cosmos, né, o simbolismo do cosmos, né? Então, por isso que eu estou dizendo, é extremamente significativo esse buraco negro, se não me engano, o segundo maior que acharam, que está perto da gente, tá? Depois vocês procurem saber o primeiro maior, em massa, né? De qualquer maneira, como eu falei, esse vídeo é a continuação, tá, do primeiro vídeo. Vai mostrar os animais, o simbolismo dos animais, no xamanismo, na mitologia. Gente, é uma coisa bem assim, bem leve, como eu falei para vocês. É interessante que vocês escutem, olhem as imagens, porque esses arquétipos, né, esses símbolos, eles disparam gatilhos. Às vezes vocês vão encontrar alguma resposta, né? Porque esses contatos através, principalmente dos sonhos, tá? E da linguagem da natureza, como esse buraco negro, né? Esse achado desse buraco negro e meteoros, né? Como tem
Tem um cometa agora que está passando aí também, né? Então, essas linguagens vão ser cada vez mais importantes para a gente entender. E como eu falo no próprio vídeo, são portais de comunicação, tá? E isso tudo de uma maneira muito séria, né? Como eu falei, aqui ninguém viaja na maionese ou está inventando nada. Esses portais de comunicação, eles existem, né? As pessoas que já leram o Livro dos Espíritos, né? E outros livros da teosofia, e por aí vai, né? Da Rosa Cruz, a gente sabe que nós temos aí mundos que interagem, né? Nós espíritas sabemos que o mundo dos espíritos e o nosso mundo interagem o tempo inteiro, tá? Olha lá, mais um ali passando. Mas de qualquer maneira, eu só queria pedir desculpa, como eu não sei muito bem editar, esse editor que eu uso é um editor, ele é free, né? Ele é grátis, então eu infelizmente perdi a parte que eu falo do urso, do búfalo, que uma parte maravilhosa do elefante. Eu até falei, simbolicamente, a espiritualidade está dizendo para mim, deixa os pesados para depois, né? Porque são 3 animais de peso, tá? Então houve um probleminha na hora da edição, não sei o que aconteceu, eu tive que tirar porque ia demorar muito para eu refazer, tá? Porque eu tive que fazer a locução em cima, né? Vocês desculpem, inclusive, a minha locução, às vezes eu dou uma falhada, eu piso na bola, porque, como eu falei, eu sou disléxica e na hora que eu tô lendo é um esforço muito grande, mas eu fui fazendo devagarinho, né? Às vezes eu tinha que parar, voltar novamente, tá? Então eu cometo uns pequenos erros na hora de falar algumas palavras, mas nada tão assim. Como eu falei, aqui é um bate-papo, eu quis fazer, como sempre eu digo, para trazer essa curiosidade para vocês, para que vocês possam buscar, né, esse conhecimento, né? O xamanismo fala muito sobre isso, o reiki, por exemplo, trabalha com símbolos de cura, né? E por aí vai, tá? Mas é isso, eu espero que vocês gostem. A terceira parte eu vou fazer sobre a geometria, tá? Sobre como que círculos, quadrados, né, triângulos conversam com a gente. E não é por acaso que eu falo tudo. Nós estamos inclusive hoje no dia Earth Day, né, no dia da Terra, mas todo dia é dia da Terra. Então esse trabalhinho não veio por acaso. Eu não sabia que hoje ia ser o dia da Terra, porque eu não tenho essas datas na minha cabeça. Então, tudo vem, né, ligando, fazendo um link, né, essas sincronias maravilhosas. E não por acaso o terceiro vídeo vai ser sobre a geometria, né, e eu de manhã acordei com essa notícia que tinha achado um buraco negro, um baita círculo negro, muito interessante. Eu falei, nada é por acaso. Tá? Mas é isso, eu espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho, com muito amor e com muita simplicidade, tá? Eu aqui não espero likes, eu espero que as pessoas que entrem aqui possam ser beneficiadas por aquilo que eu trago, que é intuído direto da espiritualidade, de processos de autoconhecimento que eu vivenciei, né, no decorrer da vida, e a própria intuição, né, por a gente viver cercado por essa beleza que é a natureza, tá? E todas essas cores, e todos esses cheiros, e todos esses animais, e todas essas bênçãos que nós temos, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite e tchau. Os símbolos são portais para o poder divino. A mente humana é misteriosa, um universo em expansão e sem fronteiras dentro de nós. A memória e o pensamento consciente dão uma ideia de onde começa a mente, mas seus limites permanecem desconhecidos.
As camadas mais profundas do ser estão associadas à alma ou ao espírito, definidos pelas grandes tradições espirituais como uma essência eterna, algo inefável que transcende o mundo material dos sentidos. Os símbolos originados no inconsciente coletivo têm apelo universal e duradouro, por isso funcionam como portais para as dimensões mais profundas do ser humano. Esses símbolos aparecem com frequência nos sonhos, aventuras criadas pelo inconsciente e reveladas pelo teatro mágico da mente adormecida. Também podem ser usados como objeto de concentração durante a meditação, prática que busca acalmar o habitual frenesi da consciência. Muitos dos grandes mitos e lendas mundiais, em particular os da Grécia e do Egito antigos, possuem referências simbólicas extraordinárias e o poder de abrir caminhos para as regiões mais profundas da mente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Das figuras em nossos sonhos, às constelações do céu noturno, signos e símbolos são parte integral do mundo em que vivemos. Do mundano ao sagrado, do temporal ao eterno. O simbolismo das árvores, plantas, flores e animais é fundamental para entendermos a forma como nos relacionamos com a natureza e com o universo à sua volta. Escutar a natureza é escutar a nós mesmos. Existe um ditado Lakota dos indígenas americanos que diz: quando um homem se afasta da natureza, o seu coração torna-se difícil. Segundo Carl Gustav Jung, a pura natureza está dentro de vós. E se conhecerdes a pura natureza, que é vosso verdadeiro ser, liberto de todo egoísmo perverso, então conhecereis a Deus, pois a divindade está oculta dentro da pura natureza, tal como a nós do envoltório da casca. A natureza parecia cheia de maravilhas nas quais eu queria mergulhar. Então eu gostaria de convidar vocês para conhecerem um pouquinho mais sobre os símbolos e a natureza e como podemos perceber, escutar e conversar com ela e com tudo o que está dentro de nós. Como podemos encontrar Deus nas árvores, embaixo de uma pedra, no cantar dos pássaros, nas ondas do mar. Venham conhecer um pouco de nós mesmos e do universo que nos cerca. Os animais. Ao longo da história, os animais têm um papel importante na linguagem simbólica de muitas culturas diferentes. Eles são adorados como deuses e vistos como fontes de sabedoria e poder, como precursores de boa ou má sorte, como espíritos protetores e guias para outros mundos, assim como representações simbólicas de características humanas. Simbolicamente, eles atingem todos os níveis do universo, céu, terra e o submundo. Várias características são atribuídas a eles, como agilidade, velocidade, lentidão, valentia, astúcia, persistência, artimanha, cuidado. O reino animal como um todo pode ser considerado espelho da humanidade, seja da consciência ou seja dos instintos subconscientes e inconscientes mais profundos, aquilo que Jung chamava a besta em nós, ou a alma animal.
A conexão entre humanos e arquétipos animais é um elemento central no estudo do xamanismo. Os animais de poder são forças ancestrais que nos ajudam a despertar dons e virtudes que habitam a nossa psique instintiva, auxiliando-nos no encontro da nossa divina natureza. O xamanismo é uma filosofia de vida ancestral que liga o homem aos ensinamentos da natureza. Ela se relaciona aos ciclos naturais e suas manifestações, encontrando a conexão entre planos, servindo como um grande aliado ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Um de seus conceitos primordiais é o animal de poder, que acompanhará o indivíduo por toda a sua vida. Cães e lobos. É muito provável que o cão seja o animal doméstico mais antigo da humanidade. Significa lealdade, proteção e companheirismo. Os cães estão conectados com a morte e com o mundo espiritual. O povo Ainu do Japão acreditava que seus cães tinham o poder psíquico de detectar fantasmas, ou seja, espíritos. Para os incas, o uivar de um cão poderia significar a morte de um parente. No mito grego, o Cérbero guardava a porta do inferno. Os maias enterravam os cães com seus donos para que eles os guiassem na vida após a morte. Ao longo da costa noroeste da América, o lobo é um animal de espírito poderoso que pode dotar o xamã com habilidades sobrenaturais e em muitas culturas xamânicas falam de feiticeiros que obtêm poderes de uma mulher disfarçada de loba. Na tradição cristã, o lobo é geralmente contrastado com o cordeiro, o último simbolizando os fiéis e o lobo simbolizando os poderes que ameaçam destruí-los. A expressão coloquial "um lobo em pele de cordeiro" refere-se à inocência aqui simulada. Essa ideia também aparece no folclore europeu, na história do Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo simboliza o macho predatório. O lobo pode ser associado à vitória e coragem. Os gatos grandes. Devido à sua juba, pele dourada e porte de realeza, o leão é um antigo símbolo solar e também é a personificação do poder terreno. No Antigo Egito, o faraó era geralmente descrito com um leão e os reis africanos usavam as imagens de leões como símbolos pessoais. Na alquimia, o leão representava a paixão sexual, enquanto um leão verde estava ligado às forças selvagens da natureza. O leão também estava associado à deusa mãe. Era um dos símbolos da deusa da Babilônia, Ishtar. No mundo clássico, era um guardião do inferno e um símbolo da proteção divina. Tanto Buda quanto Cristo foram associados ao leão, transformando-o em símbolo de zelo espiritual e iluminação. Para os chineses, o tigre, em vez do leão, é o rei dos animais, um espírito guardião, inicialmente de caça e depois da lavoura. É o terceiro signo do zodíaco chinês. O tigre branco está associado à lua, e como ele pode ser visto no escuro, simboliza a iluminação. No hinduísmo, o tigre representa a paixão desenfreada e a perda de controle. As deidades Shiva e Durga estão montadas em tigres quando destroem os demônios, demonstrando sua ferocidade e coragem.
civilizações pré-colombianas da América Central e da América do Sul, o jaguar era o rei da selva e diziam que ele havia trazido o fogo e a caça como dádivas aos humanos. Os maias o consideravam uma criatura do submundo que conhecia os mistérios da terra. Olhando seus olhos, era possível ver o futuro. Atualmente, muitas tribos da Amazônia continuam a reverenciar o jaguar como um espírito guardião, uma fonte de fertilidade que traz água e chuva. Os gatos domésticos. Os antigos egípcios veneravam e mumificavam os gatos e era uma ofensa gravíssima matar ou machucar um gato. Os gatos eram sagrados para os antigos egípcios e apareciam em toda a cultura, em esculturas, pinturas e etc. Os gatos, ao mesmo tempo que apreciam a presença humana, são independentes e, em geral, possuem vida misteriosa fora de casa, sobretudo à noite. Talvez por isso sejam suspeitos de flertar com as sombras e as bruxas malignas. Os gatos são vistos como animais místicos e atraem muitos mitos, alguns bons e outros nem tanto, como acabei de falar, devido ao seu comportamento peculiar. Há uma crença de que gatos são seres mais evoluídos espiritualmente de que outros animais e são ótimos para afastar más energias da sua casa, além de serem ótimos guias astrais. Para muitos, são animais místicos e mágicos que trazem boa sorte para sua casa, afastam todo tipo de mal-olhado e também trabalham a sua criatividade. Muitos escritores e artistas possuem gatos e gostam da sua companhia, pois, como falo, o gato pode trazer o de melhor do seu inconsciente para a sua vida criativa. De fato, em muitas culturas, os gatos são considerados autênticos guardiões espirituais, como na China ou no Japão, onde existe o Meneki-Neko, que afasta os maus espíritos e atrai a boa sorte, um tipo de bonequinho em forma de gato. A verdade é que os gatos são inteligentes, são engraçados e muito, muito autênticos. Outro exemplo é a raposa. Ela pode ser considerada astuta, pouco confiável, representa as armadilhas e hipocrisias de Satanás, príncipe das trevas. Nas lendas chinesas, ao contrário, as raposas se transformam em belas mulheres e desviam os homens de seu caminho. Já no Japão, são as mensageiras da Inari, deusa do arroz e da prosperidade. O cavalo, um antigo símbolo animal. O cavalo está ligado ao sol e aos deuses do céu. Ele representa o poder elementar do vento, da tempestade, do fogo, das ondas e da água corrente. A morte é mostrada cavalgando um cavalo preto, enquanto um cavalo branco é o símbolo da luz, da vida e da iluminação espiritual. Dizem que o Buda deixou sua vida terrena em um cavalo branco. Os cavalos puxam a águia, a senhora dos céus. Aves que planam com asas gigantes, de visão aguçada, garras afiadas e olhar firmes, as águias são emblemas de poder, de
supremacia no âmbito aéreo e autoridade. Essa imagem da águia foi criada no seio das legiões romanas, que se referia ao animal como pássaro de Júpiter. A águia era o pássaro imperial dos astecas. Para os povos nativos americanos, é chamado também de pássaro-trovão, senhor das chuvas e tempestades. As penas de águia, especialmente as de águia de cabeça branca e da águia real, são consideradas sagradas pelos índios americanos e são vitais para os seus rituais religiosos e danças cerimoniais. A águia está amplamente associada ao poder e à liderança e foi adotada por várias formas nas civilizações expansionistas, incluindo Roma e os Estados Unidos, como um símbolo de identidade nacional e soberania. Na China, simboliza força, enquanto no folclore celta é um símbolo de longevidade e rejuvenescimento. Essa ave também está associada à vingança, por ter roubado o fogo de Prometeu, que foi torturado por uma águia enviada por Zeus. Também denota sabedoria espiritual, por seu papel de senhora dos céus. Uma águia devorando uma serpente é um símbolo compartilhado entre muitas culturas para representar o triunfo do espírito sobre a força bruta, ou simplesmente a vitória do bem sobre o mal. A águia também é um emblema de São João Evangelista, pela natureza elevada e espiritual de seu discurso. Em muitas igrejas cristãs, a Bíblia é colocada em um apoio em forma de águia, simbolizando o poder e a inspiração da palavra de Deus. As corujas, com seus voos noturnos, grito assustador e olhos profundos, a coruja é sempre associada aos pássaros sobrenaturais. Era o pássaro da morte no Antigo Egito, na Índia, na China e no Japão. Sua excelente visão noturna pode ser levada em conta para sua ligação tradicional com a profecia. Entre as tribos das planícies americanas, suas penas são usadas como talismãs mágicos, enquanto para as tribos Pawnee de Nebraska, ela é um protetor noturno. Na antiga Atenas, era sagrada para Atena, deusa da sabedoria. Como na alquimia a coruja é considerada a ave mais sábia de todas, é um símbolo do alquimista verdadeiro. Em algumas culturas, o seu piado é considerado como o aviso de alguma morte, mas em outras pode ser considerado o aviso de alguma profecia, alguma mensagem de um plano mais elevado, mais sábio. Como ela tem a capacidade de enxergar através da escuridão da noite, ela também simboliza a reflexão e o conhecimento racional e intuitivo. Ela também simboliza a lua e todo o misticismo profundo e sábio. Na Europa medieval, esse animal era visto como bruxas disfarçadas. Ainda hoje, em algumas culturas, a coruja é considerada a guardiã dos cemitérios. Silêncio, visão aguçada, sabedoria ancestral. Nada se esconde à compreensão da coruja, uma aliada de rara sabedoria que abre a nossa percepção para a realidade extraordinária que existe além das manifestações objetivas. O corvo é um pássaro associado à escuridão e às profecias maléficas. No cristianismo, são associados ao demônio e na mitologia celta à guerra e à morte. Para os romanos, contudo, simbolizavam a esperança, pois seu canto soava como a palavra cras, em latim amanhã.
Na China, é a alma do sol. Em tradições aborígenes, o corvo ajudou a moldar a cultura humana, enquanto para alguns índios, corvo significa um herói astuto. Na mitologia nórdica, Hugin e Munin são um par de corvos que voam por todo o mundo, conhecido como Midgard, trazendo informações ao deus Odin. É o pássaro considerado a ave sagrada de Odin. As cegonhas, em muitas culturas, é a mensageira que traz boas notícias. Como ave migratória, é um emblema do viajante e na terra para a qual ela migra, representa a chegada da primavera e, portanto, de vida nova. Na Grécia Antiga, era sagrada para Hera, deusa do casamento e protetora dos partos. O dito popular no Ocidente, que diz que a cegonha traz os bebês, vem da ideia de que as almas das crianças que ainda não nasceram vivem nos pântanos e nas lagoas, o habitat natural da cegonha, e são encontradas por ela quando esta está à procura dos peixes. Como ela representa o emblema da chegada da primavera, também representa a chegada do Cristo. Na Europa, seu ninho no telhado das casas é sinal de sorte, como o grou é um símbolo chinês de vida longa e devoção parental. O cisne, o voo da alma e a transformação são temas sempre presentes no simbolismo do cisne. Na mitologia grega, Zeus transformou-se em cisne para seduzir a bela Leda. Na tradição celta, as almas dos mortos tomavam forma de cisne para voar para dentro e para fora do além, mundo. Donzelas cisnes figuram no folclore russo e em outros. Uma lenda dizia que os cisnes brancos eram mudos, que cantavam apenas antes de morrer. Esse mito foi desmentido, mas o termo canto do cisne, usado para se referir à derradeira obra de arte de um músico, mantém a lenda viva. As plumas de aves. Os povos indígenas da América do Norte, Central e do Sul usam plumas como decoração em penteados espetaculares. Os astecas usavam as penas verdes do rabo do Quetzal para seus governantes, um símbolo de seu deus supremo Quetzalcoatl. Para os nativos americanos, as penas continham o poder ou o remédio do pássaro, do qual elas se organizavam, considerando que as penas de águia eram as mais valiosas. Os indígenas da parte do Brasil também se enfeitam com as penas das nossas lindas araras, coloridas e maravilhosas. As criaturas aquáticas, seres dos mares, rios e lagos, compartilham em grande medida o simbolismo relacionado à água. 2/3 do nosso planeta correspondem a esse elemento, que afeta a humanidade de duas formas contraditórias. Por um lado, é essencial para a vida e para o cultivo, e por outro, é responsável por enchentes, dilúvios e tsunamis catastróficos. A água é muito relacionada a rituais de limpeza e purificação e um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Em termos psicanalíticos, os seres aquáticos representam a atividade do subconsciente, submerso na consciência, longe da visão. As criaturas aquáticas são reverenciadas como deidades
temidas como monstros e caçadas por sua carne, olhos, ovos, pele e ossos. Elas têm um papel significativo no mito, no folclore e na religião. Por exemplo, no Japão, a carpa simboliza o amor, a coragem, a dignidade e a boa sorte. Os celtas associavam o salmão à sabedoria, à profecia e à inspiração. Os antigos gregos reverenciavam os golfinhos como símbolos de sabedoria e profecia. Um par de peixes representa a constelação de Peixes. Quando esses animais são representados em forma oval ou circular, remetem à vagina ou Ione, origem da vida em sânscrito. Na China, 2 peixes simbolizam a relação sexual. No entanto, também podem ser associados ao casamento próspero e feliz. Golfinhos e baleias. Para os índios, esses mamíferos inteligentes eram mensageiros do mundo espiritual. Os gregos ligavam os golfinhos ao amor, à salvação e ao renascer espiritual, pela semelhança entre Delfis, golfinho, e Delfis, útero. Eram emblemas dos deuses Poseidon e Oceano, e também de Dionísio, deus dos estados alterados. Ainda na Grécia Antiga, os golfinhos estavam ligados a Apolo e seus dons de sabedoria e profecia, além de estarem ligados à deusa do amor, nascida da água, Afrodite, o que significava uma união do masculino, o mundo solar, e do feminino, o reino das águas. Em muitas tradições nativas americanas, o golfinho é um mensageiro divino e também uma forma do grande espírito. Os árabes navegantes acreditavam que os golfinhos acompanhavam as almas dos mortos até o submundo. No Japão, a baleia era uma das 7 deidades da boa sorte e adorada como o deus da pesca e do alimento. Na tradição do povo Maori, simboliza a abundância, a figura do pacaque, uma baleia estilizada com grandes espirais como mandíbula. É um tema bem popular. Na tradição judaico-cristã, o Velho Testamento conta a história de Jonas e a baleia associada à morte e ao renascimento. Alguns dizem que essa história está relacionada a um tubarão que se alimenta de homens e não a uma baleia. Algumas vezes o deus hindu Vishnu é retratado emergindo da boca de um tubarão. Eles são símbolos de perigos da natureza. Os golfinhos e as baleias, como guardiões da terra e organizadores das energias planetárias. Os espíritos sirianos vêm em muitas formas, principalmente como golfinhos e baleias, cetáceos, que são os seres sentientes mais completamente conscientes neste planeta. A razão para isso é que, como cetáceos, os seres não experimentam uma dura separação e sentimentos de isolamento da Mãe Terra e da natureza, como os humanos tendem a sentir. Os cetáceos são verdadeiramente os guardiões da Terra. Os humanos teriam que compartilhar esta missão de cuidar da Terra e de toda a vida nela existente, mas a maioria dos humanos tem estado adormecidos há muito tempo. Procure saber sobre as histórias contadas pelo povo Dogon de Mali, onde eles falam que os cetáceos representam os anciãos planetários e que há muito tempo estão aqui em contato com todos nós. Segundo o mito desses povos,
Os sirianos também ajudaram geneticamente a cocriar as formas do golfinho, da baleia, e esta é uma razão pela qual muitos espíritos sirianos são tão atraídos ao encontro desses seres maravilhosos, espetaculares. Esses seres seriam os guardiões dos portais para as estrelas através do oceano. Se você se sente muito atraído pelos seres da água, como os golfinhos e as baleias, com certeza você está compartilhando essa memória galáctica. Eles representam o coração planetário. Seus cantos harmoniosos ajudam na manutenção da grade energética planetária. As baleias são as guardiãs das redes dos oceanos, dos registros akáshicos da Terra e dos registros do DNA, assim como os guardiões do nosso DNA também. Se o homem continuar a sujar os oceanos e a abater as energias magníficas das baleias e dos golfinhos, estes irmãos maravilhosos vão abandonar esse papel e deixarão de existir como espécie. Vocês não têm ideia da energia luminosa que as baleias e os golfinhos põem em ação nos nossos mares. Crocodilos e jacarés. Os crocodilianos habitam dois mundos, terra e água, o que os torna símbolos de contradições fundamentais. Algumas tribos africanas reverenciam os crocodilos como intermediários entre o mundo cotidiano e o mundo espiritual e como oráculos para deidades da água. Em muitas partes da África Ocidental, acredita-se que o fígado e as entranhas do crocodilo tenham poderes mágicos e eles são utilizados pelos xamãs para lançar feitiços destrutivos. No Antigo Egito eram sagrados e mumificados. Existia um centro para os cultos em Crocodilópolis, onde crocodilos domados eram enfeitados com brincos dourados e ritualmente alimentados para honrar o deus crocodilo Sobek, que era associado tanto aos poderes ruins e destrutivos de Set, deus do inferno, que assumiu a forma de crocodilo após o assassinato do seu irmão Osíris, também associado a Ra, a benevolente deidade solar. Para os aborígenes do território norte da Austrália, os grandes crocodilos eram os espíritos de pessoas importantes e estão associados à sabedoria. Os povos de Madarpa, do nordeste da terra de Arnhem, acreditam que o homem crocodilo criou fogo. Na China, o jacaré ou crocodilo foi o inventor do canto e do tambor e tem uma participação no ritmo do mundo. No início da crença cristã, ser comido por um crocodilo indicava que a pessoa havia ido para o inferno. As tartarugas, devido à sua inflexibilidade e à forma de seu casco, a tartaruga é um símbolo do mundo em muitas culturas. Por exemplo, os nativo-americanos Lakota. É o símbolo nativo-americano mais antigo para a Terra e a Mãe Terra, considerando que os terremotos e trovões são causados pela tartaruga cósmica movimentando o seu casco terreno. Os maias também imaginavam a Terra como uma enorme tartaruga, assim como os chineses que consideravam as marcas no casco como um mapa das constelações e o utilizava na adivinhação. Dos 4 animais sagrados da China, a tartaruga era o único animal real. Os outros eram o dragão, a fênix e o unicórnio. Ela é o símbolo da longevidade. No mito hindu, a tartaruga Shukwa
é uma das 10 encarnações de Vishnu. É um símbolo de meditação e sabedoria espiritual. O mito aborígene australiano dizia que a tartaruga surgiu das águas produtivas da montanha de gelo primitiva, que foi derretida pela deusa do sol. Na Polinésia, personifica o poder das deidades do oceano. Entre as tribos africanas, são sacrificadas para os deuses da água. Focas e morsas. Em algumas histórias do povo Inuit, essas criaturas aparecem como ancestrais capazes de assumir a forma humana e ensinar as pessoas a nadar e caçar peixes. Também são mensageiras, movendo-se entre o mundo dos espíritos, a água, e da matéria, a terra. O costume do povo Inuit determina que, quando os animais são mortos em uma caçada, sua bexiga seja atirada de volta ao mar, como se acreditassem que os animais poderiam renascer como focas ou morsas. A morsa também é conhecida como elefante marinho. As focas figuram em algumas culturas como ancestrais primordiais capazes de tomar a forma humana. Nas lendas escocesas, as Selkies são mulheres focas que se desfazem de suas peles em terra e não podem voltar ao mar sem elas. Para alguns povos do Pacífico Noroeste, as focas representam as habilidades de nadar e pescar, como anteriormente dito. As cobras e serpentes. De todos os símbolos animais, a cobra é provavelmente a mais significativa e complexa. Desde os primórdios, as cobras parecem estar ligadas à eternidade, como criadoras e destruidoras do universo. Associadas tanto à cura quanto à sabedoria, elas também são endiabradas e ligadas à tentação, à imortalidade e ao Satã. As cobras e o feminino. A cobra era quase sempre associada às deidades, particularmente às deusas mães e à mãe terra. A antiga deusa fenícia da fertilidade, Tanit, que está associada a Eva e a Lilith, também era associada às cobras. Na mitologia egípcia, Buto era a deusa cobra, em geral retratada como uma naja. Sua imagem na testa do faraó o protegia de seus inimigos. O culto matriarcal em Delfos era simbolicamente desfeito quando o deus Apolo matava a serpente fêmea Piton. E a Ilíada conta sobre Calcas, interpretando uma águia que carregava uma cobra ferida em suas garras como sinal de que os gregos patriarcais superariam as tradições matriarcais da Ásia. Em muitas partes do mundo, as cobras, como outros répteis e peixes, são utilizadas para representar a natureza em seus aspectos mais primordiais ou fundamentais. Como a cobra troca de pele e então começa uma nova vida, ela personifica o ciclo da morte e da ressurreição. Seu símbolo também era um deus primitivo, que existia nas raízes da vida e tinha uma forte conexão atônica com o submundo surgindo das profundezas da Mãe Terra e, psicologicamente, do inconsciente coletivo. Era o senhor da árvore da vida, onde o tempo e a eternidade se encontravam. Os selos sumerianos de 3500 a.C. mostram a serpente com a árvore e a deusa dando o fruto da vida para um visitante masculino. Na mitologia indiana, as nagas, da palavra em sânscrito para cobra, são serpentes de águas divinas, benevolentes e sábias, retratadas com uma face humana e o capuz de uma naja. Na alquimia indiana, Nagayana tem o objetivo de unificar as energias do corpo em uma jornada de autocompreensão para preservar o elixir da vida.
Para Jung, as cobras simbolizavam o que é totalmente inconsciente e instintivo e que possuía uma sabedoria quase sobrenatural e única, o que pode entrar em conflito com as atitudes conscientes. A cobra pode simbolizar o mal e a sabedoria facilmente, superando a moralidade humana. Sonhar com uma cobra sugere um enorme abismo entre o consciente e o inconsciente e também quer dizer que o inconsciente está se fazendo conhecido de um modo compulsivo e reflexivo. Uma cobra em nossos sonhos pode sugerir que estamos nos afastando do caminho tortuoso de nossa individuação. Na antiga mitologia germânica, associa a serpente à morte e ao enfraquecimento das raízes da árvore da vida. A tradição nórdica previa um dilúvio que destruiria o mundo quando Jormungand, a serpente de Midgard, fosse acordada. Há muito tempo, as serpentes são associadas à cura e à medicação entre a vida e a morte. Na mitologia grega, Asclépio, o filho de Apolo e da mortal Coronis, era capaz de se transformar em uma cobra e podia trazer os mortos de volta à vida, deixando Hades, o deus do submundo, muito furioso. Há um conto que diz que ele se transformou em serpente para acabar com uma praga em Roma, e os romanos começaram a adorá-lo como deus da medicina e da cura. O processo de cura asclepiano, chamado de incubação, exigia que o paciente ficasse a noite toda em um local sagrado. Ele seria visitado pelo deus em sonho, sua mensagem seria interpretada por uma sacerdotisa e resultaria em um remédio. O símbolo asclepiano de uma cobra, árvore enrolada em volta de um bastão, representa a cura e é atualmente utilizada como um símbolo do médico da medicina. Mas ela é diferente do bastão de Mercúrio, onde existem as asas e duas cobras foram entrelaçadas. Essas cobras estavam envolvidas em uma luta na qual houve intervenção de Mercúrio, revelando sua natureza como psicopompo ou condutor de almas entre os mundos. As duas cobras entrelaçadas no bastão com asas de Mercúrio representam um poder transformador de mudar de macho para fêmea e vice-versa. De qualquer maneira, o caduceu, com asas ou sem asas, é um emblema que representa a dualidade da serpente como força maligna e benigna. É venenosa, mas também filha de Gaia, a terra, e detentora dos poderes mágicos de cura. O deus Hermes também figurava como um caduceu no emblema de paz e proteção. O Ouroboros. O Ouroboros é um antigo símbolo em forma de cobra que devora ou vomita a si mesma. Representa os eternos ciclos do cosmos, a transcendência, a dualidade, a união dos opostos. Em sua origem, simbolizava a renovação diária do deus Sol egípcio após sua jornada noturna nas trevas do submundo. Esses símbolos das geometrias sagradas eu irei falar na terceira parte da natureza e seus símbolos. A Medusa. As górgonas eram 3 irmãs monstruosas, Esteno, Euríale e Medusa, com serpentes no lugar de cabelos e cujo olhar transformava seres vivos em pedra. O herói Perseu usou um escudo polido e guiou-se pelo reflexo da Medusa para decapitá-la, evitando assim o contato direto com o seu olhar petrificador. Os insetos, de um ponto de vista que vê o universo como uma teia interconectada de seres, todas as partes da natureza são significantes, não importa quão pequenas ou comuns elas sejam. Consequentemente, até mesmo os menores insetos são ricos em associações simbólicas, quase sempre associadas aos deuses, espíritos e ao sobrenatural. Por exemplo, na mitologia da América Central, pequenos insetos voadores eram considerados como as almas dos mortos que estavam visitando a Terra
E uma crença similar ainda existe na Guatemala, onde tais insetos estão ligados às estrelas. Os insetos e as aranhas em geral remetem a qualidades positivas como robustez, organização e cooperação. O simbolismo dos insetos também possui dimensões cósmicas. As borboletas, por exemplo, passam da condição de larva a belíssimas e coloridas criaturas aladas, razão pelo qual simbolizam a regeneração, o renascimento, a ressurreição em muitas culturas. No entanto, a vida breve das borboletas e seus hábitos errantes fazem delas símbolos de inconstância, superficialidade e vaidade. Alguns aborígenes australianos consideram a borboleta como espírito dos mortos que retornaram. Já no mito grego, a psique, ou seja, a alma, geralmente é representada como uma borboleta. A graça e a beleza da criatura a tornam um emblema da mulher no Japão, onde duas borboletas dançando juntas simbolizam a felicidade marital. E na China, ela está associada aos prazeres da vida e aos espíritos superiores. Alguém que muda de uma coisa para outra e nunca está satisfeito pode ser descrito como uma borboleta. Na América Latina, a palavra em espanhol para borboleta, mariposa, pode se referir a uma prostituta que vai de um homem para outro. Os astecas associavam a borboleta às mulheres que tinham morrido no parto. Para eles, ela era um símbolo do sol negro passando pelo submundo durante sua jornada noturna. O escaravelho põe seus ovos numa bola de esterco, que ele rola por todas as partes, e o composto alimenta suas larvas quando nascem. Os egípcios representavam Khepri, o deus sol do amanhecer, como um escaravelho que trazia o sol rolando de dentro do mundo inferior, onde havia renovado seus poderes de provedor da vida. A formiga, símbolo universal do trabalho e da cooperação criativa, a formiga também é associada à previdência por armazenar camadas de grãos e açúcar para sobreviver no inverno. Em partes da África, formigas e cupins são associados à fertilidade. A casa dos cupins representa o órgão sexual da terra copulando com os céus no início dos tempos, dando origem à criação do mundo. Para o povo de Dogon, de Mali, lembra deles? O formigueiro tem um papel significante. Ele está ligado à linguagem e à arte da tecelagem, aos órgãos femininos e à criação. É um costume tradicional de fertilidade para a mulher sentar-se em um formigueiro. O padrão tradicional das choupanas do povo Dogon é baseado no projeto de um formigueiro e a crença de que as formigas sabem a localização das correntes subterrâneas significa que os poços geralmente são abertos próximos aos formigueiros. No budismo tibetano, o formigueiro é símbolo de uma vida diligente. A joaninha, quem não é apaixonada por uma? Este familiar besouro de cores virtuosas era sagrado para a Virgem Maria e suas manchas pretas representavam as lágrimas da mãe de Jesus ao chorar sobre o corpo morto de seu filho. Antigamente, era a criatura de Freia, a deusa nórdica do amor, no folclore europeu. Disse que se uma joaninha pousa em alguém, é sinal de que a pessoa encontrará um amor. As abelhas, devido à sua diligência, organização social e trabalho colaborativo, as abelhas frequentemente são utilizadas como modelos de sociedade humana. A colmeia se tornou uma metáfora para a vida ordenada e caridosa das comunidades monásticas cristãs. As abelhas também são valorizadas por seus favos de mel, uma fonte não somente de açúcar, mas também de cera, utilizada para fazer as velas.
Portanto, elas são associadas tanto à doçura quanto à luz. No Antigo Egito, elas eram um símbolo solar, nascidas das lágrimas do deus do sol Ra. Como a colmeia é organizada em torno da abelha rainha, a abelha era um símbolo também da realeza. Na arte chinesa, uma abelha ou borboleta pairando em volta de uma mulher, simbolizando a mulher, sugeria um desejo excitante. Na antiga Grécia, o mel era associado à eloquência. No mundo celta, o hidromel, uma bebida fermentada feita de mel e água, era considerada uma bebida dos deuses. As abelhas são uma importante fonte de alimento para muitas sociedades. Como mensageiras do verão, são simbolicamente associadas à luz, ao sol, e na mitologia egípcia, como foi dito, nasceram das lágrimas do deus Sol. Obrigado por assistir e esperem pela terceira parte, onde vou falar da geometria sagrada, seus símbolos e como a natureza conversa com todos nós. Um beijo bem grande do Tarô com os Gatos.